Olha, se não fosse eu, Israel já não existiria mais. Mas ele está esquecendo que Deus está usando ele, né? Ele tem que falar, se não fosse o Deus de Israel que me usou, seria mais correto, né? O Donald Trump falar assim, se não fosse Deus do céu me usar, como ele usou Davi, Josué, Moisés, usou Samuel, a juíza Débora, Israel não existiria. A força, né? E os judeus concordam, realmente. É um aliado, apoia militarmente, economicamente, apoia financeiramente. E aí, o Israel, ele existe graças a esse apoio dos Estados Unidos, mas também da Europa. E foi a Europa que apoiou também o Estado de Israel após a Segunda Guerra Mundial. Então, foi uma aliança, Estados Unidos, a Europa, né, que apoiou aí o Estado de Israel. E esse apoio foi fundamental, realmente, para existir. Olha aí. Bom, Donald Trump está certo? Sim. Porque ele falou, ninguém questionou. Estou questionando aqui a questão de Deus. Ele não usou o nome de Deus, né? O Donald Trump tem esse defeito, né? Ele quer eu, esquece de Deus, né? E a autoridade vem de Deus. Faça a vontade de Deus ou não. Porque Deus te dá autoridade, você vai fazer o quê? Honrar ele ou honrar o outro? Adversário de Deus, entendeu? Ele te dá poder. Os poderosos da terra, Deus dá autoridade para eles. Aí eles pegam, o que eles fazem? Eles pegam e não honram a Deus. É o livre-arbítrio. Eu acredito que há um livre-arbítrio, uma liberdade para a pessoa escolher. Escolhei honrar a Deus ou não. Muito bem. Aqui em Daniel, capítulo 11, pega aí a sua Bíblia, gente. É muito importante essa frase do Donald Trump. Por quê? Eu falei ontem, na aula de ontem, que a OTAN, Estados Unidos, França, Inglaterra, Itália, Alemanha, Bélgica, Suécia, Suíça, Polônia, é a OTAN, que é muito parecido com a União Europeia, né? Que é a organização do Tratado do Atlântico Norte, ou seja, os reis do norte, norte global. Então, aqui fala sobre o rei do norte e o rei do sul. Ontem eu expliquei. O rei do norte, Estados Unidos e seus aliados, religiosos, políticos, econômicos. Então, é uma aliança, um pacto global. Abrange política, religião, cultura, tecnologia. Então, todos estão nessa aliança. É o rei do norte aqui, da última fase, antes da volta de Jesus. Olha aqui, ó. Vamos ler de novo? Vamos lá? Presta bem atenção. Olha, 11, 5. Olha aí, ó. 11, 5. O rei do sul será forte. Olha, o rei do sul, eu falei para vocês, é o sul global, que abrange aí os BRICS. Os BRICS, formado pela China, pela África, pela Índia, pelo Brasil. O sul global é o rei do sul nos últimos dias. Porque aqui é um resumo da história, né? Desde o passado, da Grécia, na Medopécia, aí vem os gregos, depois vem os romanos, aí tem sempre a divisão do rei do sul, do rei do norte. Isso vem desde lá da antiguidade. E mostra que no final também haveria o rei do sul e o rei do norte, antes da volta de Jesus. Ó,
o rei do sul será forte, ó, como também um de seus príncipes. E este será mais forte do que ele, e reinará, e será grande o seu domínio. Mas ao cabo de anos, eles se aliarão um com o outro. Olha, eles procuram se aliar, né? Procuram se aliar, depois eles se separam, depois voltam a se aliar, procuram sentar e tentam uma aliança, como estão tentando agora uma aliança, não estão conseguindo. Já no final, capítulo 11, no tempo do fim, ó, 11:40, no tempo do fim, o rei do sul lutará com ele. Ó, o rei do sul lutará com o rei do norte. Ó, e o rei do norte arremeterá contra ele, com carros, cavaleiros e com muitos navios, e entrará nas suas terras. Olha aí, tá vendo? Então, o rei do norte começa a derrubar o rei do sul, que é um rei forte. E vem, 41, entrará também na terra gloriosa. Quem que entra na terra gloriosa? O rei do norte. No final, quem é o rei do norte? No final dos tempos? Estados Unidos. O Trump é o rei do norte com os Estados Unidos, porque o Trump pode sair, vem os Estados Unidos, vem outro presidente. É a força americana, os Estados Unidos, global, faz parte do rei do norte, porque o rei do norte é uma aliança de vários países, pode ver. Vários países se aliam. É a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que tem apoio do G7, os 7 países mais ricos do mundo, o G20. Então, a maioria dos mais poderosos apoiam o rei do norte, por isso que ele é forte. Ó, entrará também na terra gloriosa, Israel. A terra gloriosa é a terra de Israel. E muitos sucumbirão, mas do seu poder escaparão, está falando aqui, ó, os que não vão ser atingidos, protegidos, né? Que é a área da Jordânia, a Cisjordânia, que é uma área reservada ali. E também estenderá a mão também contra as terras e a terra do Egito. Ó. Então, a terra do Egito também tem uma influência muito forte do rei do norte. Toda aquela força do Egito, né? Inclusive, o rei do norte, ele se envolve com a religião egípcia, os deuses egípcios. Presta atenção, que o rei do norte, ele tem influência da religião egípcia. Faraó, né? Os governantes ocidentais querem ser os faraós do mundo, aquela reverência, né? Querem ser admirados, todos querem ser os melhores, né? Então, eles têm o Egito, né? Então, se influenciaram com o Egito. Não escapará, olha aí, estenderá a mão também contra as terras do Egito. Não escapará. Apoderação dos tesouros de ouro e da prata, de todas as coisas preciosas do Egito. Olha aí, tá vendo? Ó, tesouro de ouro e todas as coisas preciosas do Egito, inclusive a religião. Há uma admiração pelas pirâmides. Entendeu? A pirâmide que controla o mundo, são os controladores do mundo, né? Então são os faraós da terra. Entendeu? Está aqui, a Bíblia está dizendo. Quem é que está comandando o mundo? Quem é que tem influência global? A pirâmide. É um símbolo de poder, de domínio, de totalidade. Todas as áreas nos pertencem, né? Entenderam? Está acontecendo ou não está? A dominância do Egito pelo rei do norte, pela Organização do Tratado do Atlântico Norte, o norte do planeta, comanda a Terra com força tecnológica, religiosa, militar, econômica, bancária. Ó, no verso 41 diz, né? Entrará também na Terra gloriosa. Aqui, olha aqui. E isso que o Donald Trump falou. Se não fosse o rei do norte, se não fosse os Estados Unidos, a Terra gloriosa, o Israel não existiria. O pessoal ali do Oriente já seria dominado.
Porque Deus, ele usa os homens, né, para proteger Israel. Israel realmente tem uma proteção do Senhor. Mas o Senhor falou para eles: se vocês guardarem os meus mandamentos, me obedecerem, se vocês me honrarem, vocês serão protegidos, serão abençoados. Então, Deus teve piedade e misericórdia de Israel e, para manter a semente de Abraão, o nome de Abraão, porque Israel era o nome de Jacó, que era filho de Isaac, Isaac, filho de Abraão, Jacó era neto de Abraão, descendência de Abraão. O que foi que Deus prometeu? Eu vou te guardar, a tua descendência, ela não se apagará na terra. Por isso que Israel existe ainda, e o Trump está certo. Ninguém questionou o Trump, só que o Trump ele não fala do Deus de Israel. Perceberam? Ele quer a honra para ele, é um erro dele. O Trump mandou fazer uma estátua. Ele mandou fazer uma estátua para ele de ouro. Não era para ele aceitar isso. Era para ele honrar o Deus. Ele tem que se ajoelhar lá na Casa Branca. Eu não vejo ele fazendo isso. Se ajoelhar diante de Deus, sinceramente, honrar. Obrigado, meu Deus, por ter me colocado no poder, por ter me direcionado para proteger o cristianismo, porque é uma força contrária ao cristianismo. O cristianismo está protegido por Deus. Assim como o Trump ele protege Israel, ele protege também o cristianismo. Deus está usando ele para manter ainda a liberdade religiosa. O cristianismo é protegido por Deus. A minha igreja, as portas do não prevalecerão contra ela. A luz brilhará. Eu sou a luz do mundo. E a minha luz brilhará nas pessoas que me buscam, na minha igreja. O cristianismo é para sempre, porque Jesus vem e vai levar a sua igreja para a glória.